Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai falar de PROC-V dinâmico, ou por exemplo, PROC-V com indireto. Como assim? Um dos nossos inscritos do canal, Fabiano, trouxe uma dúvida, que ele assistiu um vídeo nosso de PROC-V com indireto, aqui no canal, se você quiser assistir, dá uma pesquisada que você vai achar. E hoje a gente vai explicar um pouco melhor com base na dúvida dele, que é a dúvida de outras pessoas que também aí não sabem entender, não é que não sabem entender, que talvez não saibam utilizar o PROC-V com indireto do melhor modo. Então eu vou mostrar passo a passo como fazer isso. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aqui. Aqui, pessoal, a dúvida do Fabiano era uma dúvida bem simples. Qual a dúvida, professor? Professor, eu consigo fazer o PROC-V com indireto entre abas? Aí eu fiquei pensando, poxa, entre abas? Como assim? A dúvida dele está passando aqui. O que acontece? Imagine essa situação. Você tem aqui, por exemplo, o mês de janeiro. Você vai ter uma tabela. Eu montei bem pequeno para ficar fácil para a gente entender, tá? Aí você tem o valor de fevereiro e aí você tem o valor de março. Só que essas informações aqui podem mudar de posição. Por exemplo, o sul pode estar aqui em cima, o norte pode estar cá. Como que a gente faz isso? Nessa consolidação, tá? Essa consolidação, pessoal, ela pode te ajudar a você criar uma outra tabela que vai resumir esses dados, unificar eles. Você pode, por exemplo, até fazer uma soma, enfim, dá para você depois lidar com eles. Mas você precisa trazer os dados daquelas planilhas para cá. E o PROC-V consegue fazer isso. Então aqui, pessoal, olha só, eu estou fazendo um PROC-V que está localizando essa informação de nome no intervalo da tabela e trazendo a informação para cá. Tanto que se fosse sul aqui, ó, vai trazer 200. Se fosse norte aqui embaixo, olha só, ele faz a informação e traz para a gente, ok? Mas como que a gente acerta essas informações para trazer assim? Uma das formas é você utilizar o PROC-V com indireto, e é isso que eu vou mostrar. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição tem o link para o curso, www.cursodeexcelonline.com. Lá você vai aprender isso e muito mais. Hoje eu só estou tirando uma dúvida do nosso inscrito aqui do canal do Fabiano. Vamos lá? Olha só, pessoal, estou com a tabela aqui, ó, linda e maravilhosa, PROC-V com dinâmico indireto, né, ó. E aqui vou trazer algumas sacadas para vocês. Porque o que acontece? Lá no vídeo que a gente fez de exemplo, eu peguei essa tabela, eu nomeei a tabela, tá? Então isso daqui, ó, chamei ela de janeiro. Aqui, ó, selecionei a área, transformei em fevereiro. E aqui eu transformei em março. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma sacanagem. Uma fórmula de gerenciador de nomes. Eu vou excluir tudo isso. Você vai ver que vai dar um erro lá. Aqui eu vou excluir também. E aqui eu vou excluir também. Tá? Que isso daqui é o modo mais certo de você fazer. Então você vai aprender primeiro o errado para depois fazer o certo. Na verdade não. Você vai fazer certo, só que você vai fazer meio certo. Só para você entender. Depois você vai fazer o certo. Tá? Então aqui, pessoal, a gente faz o PROC-V, que eu tenho que localizar a informação, né, que eu vou localizar quem aqui, eu vou localizar essa informação da região na planilha correta. Então o que acontece? Vou pegar aqui a informação, vou colocar sul, tá? Sul. Normalmente você teria que fazer o quê? Igual PROC-V, você vai procurar o sul, ponto e vírgula, vai lá selecionar a planilha de janeiro, ok? Ó, selecionou janeiro, coluna 2, ponto e vírgula 0, você fez um PROC-V entre planilhas, tudo bem? Aí você trouxe lá o 200. Só que você está imaginando, poxa, eu vou clicar e arrastar para trazer o próximo do lado. Daí você vai ver aqui, opa, tem que trazer o sul. Mas ele está trazendo janeiro? Não. Ele tem que trazer fevereiro. Então vai mudar o nome aqui, não vai? Ó, vou dar, ó. Opa, professor, não trouxe fevereiro. Tem que acertar lá, tá? Mas o que acontece, pessoal, aqui? Qual que é o problema quando a gente faz esse tipo de situação? Olha lá, ó. Deixa eu acertar ele aqui, ó. PROC-V, você vai pegar aqui o valor, vai localizar em fevereiro, seleciona o intervalo, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, tá? Então quando você faz isso, né, ó, repare que o que está mudando está aqui, ó, é o nome. E a gente sabe que existe uma função que se chama
indireto. E quando eu faço um indireto dessa célula, opa, deixa eu dar um não aqui, ok. Deixa eu corrigir aqui, ó, indireto, ó. Dessa célula eu vou colocar agora lá entre aspas. O que ele vai retornar? Fevereiro. Se você ver aqui, ó, opa, é fevereiro, o que ele tem aqui depois na frente? Deixa eu pegar na própria célula que é mais fácil de ver. Clicar duas vezes aqui, ó. O que ele tem à frente? Ele tem aqui a exclamação e depois o intervalo. E como que a gente acerta isso com o uso do indireto para facilitar de você clicar e arrastar e acertar a tua fórmula? Assim, ó. Vamos apagar aqui. Vou clicar aqui, ó, na célula, colocar igual proc v. Eu vou procurar aqui, ó, a informação dessa célula, ok, ó. Vou travar ela, ó, 1, 2, 3 vezes para travar a coluna. Em seguida eu vou fazer um indireto que vai localizar a informação aqui, ó, de janeiro, tá? E aqui eu vou deixar travar 1, 2 vezes para travar apenas a linha, porque quando eu clicar e arrastar, ele vai procurar o intervalo. Vale lembrar que o nosso intervalo, pessoal, vou dar uma verificada aqui, ó, só para você ver, ó. Começa em B4 e vai até C8, ok? Então vou voltar lá, ó. Vamos aqui, ó, colocar, ó, apagar bonitinho. Então, ó, o indireto. Vou agora aqui, ó, concatenar com a exclamação e em seguida coloco o intervalo, ó, do B4, 2 pontos ao C8, ok? Então aqui eu passei o endereço da nossa matriz de tabela. Ponto e vírgula, qual que é o número da coluna? Coluna 2, ponto e vírgula 0. Vou fechar e dar Enter. Opa, já trouxe o valor, trouxe o valor. Vou clicar duas vezes, trouxe todo mundo. Quando eu clico e arrasto, traz todo mundo. É bruxaria? Não. É conhecimento no uso da fórmula. Só que olha só, pessoal. Você vai ver que aqui eu estou fazendo o indireto direto desse cara. Muito mais simples. Que é o que eu ensino para o pessoal. A gente às vezes tem que conhecer os recursos do Excel e às vezes a gente conhece recursos, mas não sabe aplicar do melhor modo possível. E aqui eu vou mostrar uma sacada muito importante que você pode aplicar no teu dia a dia. A dica, pessoal, é bem simples. Tá vendo lá a planilha de janeiro? Aqui, pessoal, vou selecionar e vou dar um nome para esse intervalo. Vou vir aqui, ó, Jan. Tudo bem? Esse intervalo se chama janeiro. Vou lá em fevereiro, vou selecionar, vou vir aqui, vou dar o nome, ó, Fev, fevereiro. E março, vou vir em março e vou dar o nome de Mar. Opa, só um detalhe que sem querer eu mudei aqui o intervalo, ó. Deixa eu pegar o gerenciador de nomes, março aqui, ó, editar, vou mudar aqui, ó, vamos apagar e vamos selecionar aqui, ó, bonitinho. Pronto, acabei de mudar. Então, pelo gerenciador de nomes, eu estou vendo os nomes, estou vendo o intervalo e os vínculos que ele está fazendo ali. Qual que é a vantagem de você utilizar o nome? É que essa matriz de tabela ele vai chamar pelo nome. Então, por exemplo, seja aqui ou em outra planilha, quando você realizar o PROC-V, vai localizar o nome. Então, aquele nome ele armazena a posição dos valores que você tem naquela tabela. Olha que bacana. Então, aqui, ó, o que você pode fazer? Olha como é mais simples. Igual o PROC-V, você vai procurar o norte, vamos travar aqui, ó, 1, 2, 3. Ponto e vírgula, agora eu faço uso do indireto. Só que o indireto só vai pegar esse cara aqui de cima. Isso mesmo. Vamos fechar ele aqui, ó. Ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula 0. A hora que eu der um Enter, trouxe o 100. Vamos só arrumar agora a fórmula aqui, ó, travando apenas a linha, né, ó, cifrão 4. Quando eu clicar e arrastar para o lado, trouxe os valores de fevereiro. Vou clicar e arrastar e trouxe os valores de março. Só para corrigir aqui, que alguém vai falar, ô professor, o valor está diferente. Não está, ó. Pronto, acabei de arrumar. Repare que os valores estão batendo. Então isso daqui, quando você faz, né, ó, é muito menor a fórmula do que você fez anteriormente. E você está usando o recurso. Então, o que é legal, por exemplo, de você conhecer o uso da fórmula, conhecer os recursos que você tem à mão, é essa facilidade. Igual, por exemplo, se isso daqui fosse definido como uma tabela, porque eu dei um nome ao intervalo, se isso fosse definido como tabela, também funcionaria do mesmo modo, porque eu ia chamar a tabela, né, não o intervalo.
E quando você define como tabela, aqui no gerenciador de nomes, ele também aplica. Como assim? Olha só. Selecionei, formatar como tabela, eu vou pegar aqui, ó. Pronto. O que aconteceu nessa tabela? Deu o nome de tabela 1, ó. Olha só. Se eu for agora lá no gerenciador de nomes, vamos ver aqui, ó. Olha lá, tabela 1 é o mesmo intervalo que a gente utilizou para janeiro. Simples assim. Então, ao invés de, por exemplo, ter utilizado isso, eu poderia utilizar isso daqui. E aí, qual que seria a vantagem? Se a gente alimentasse essa tabela de janeiro, automaticamente teríamos mais valores a serem pesquisados. Tudo bem? Gostou dessa dica e dessa sacada? Então agradece aí ao Fabiano por ter sugerido o conteúdo, ter ali, por exemplo, essa dúvida, né? Se era possível. Sim, é possível. Você só tem que conhecer um pouco mais do Excel e entender passo a passo como que você pode aplicar esse PROC-V com o indireto, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!